Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir com mais um vídeo. A gente vai fazer uma questão semelhante a essa quinta questão da lista de cálculo, certo? Aqui eu vou fazer o limite da função x a 2, tendendo a 5, né? O limite da função x a 2 tendendo a 5 é igual a 25. Eu quero achar o delta, né? Para o qual, né, eu faço essa expressão se aproximar do limite 25 com a diferença de epsilon, né, de 0,033. Então essa expressão aqui vai ser bem sugestiva para resolver assim. A ideia, né, é como os exemplos anteriores, 4 exemplos anteriores, né? Você vai colocar a diferença aqui na substituição, né, da função é x2 menos o limite é 25. Essa diferença em módulo ela tem que ser menor do que meu erro, do que meu epsilon aqui, que é 0,033. E eu vou procurar trabalhar essa expressão para chegar na expressão x menos o meu a, que é o meu, para onde o x tende aqui, o x tende para 5. Para que o limite dela seja igual a algum valor aqui, esse valor ainda desconhecido vai ser meu delta, ok? Dessa vez eu vou ter que usar um produto notável, né, que é a diferença de quadrado. Veja que 25 é 5 ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Essa expressão equivale ao produto o primeiro sem quadrado, né, mais o segundo sem o quadrado, vezes o primeiro, o x, menos o segundo, né? A diferença de 2 quadrados pode ser expressa como um produto da soma pela diferença, né, desses valores sem elevar ao quadrado, né? Isso pode ser verificado simplesmente multiplicando na distributiva, né? Se você multiplicar x mais 5 vezes x menos 5, bom, na distributiva você multiplica x vezes x e x vezes 5, ou seja, o primeiro com os ambos dois do outro lado, você vai ter x ao quadrado menos 5x. E quando você multiplica o segundo vezes x e o segundo vezes 5, aí você vai ter 5 vezes x dá mais 5x. Só um momento. Dá mais 5x. E 5 vezes menos 5 dá menos 25. Bom, acontece que esse mais e menos eles vão se cancelar, né? Menos 5x mais 5x se cancelam. Né? O que é que sobra? Sobra apenas o x ao quadrado menos 25 ao quadrado. Então, de fato, né, a diferença de 2 quadrados corresponde à soma pela diferença, o produto da soma desses elementos pela diferença, ok? Então, isso é menor do que 0,033 e a partir daqui eu vou utilizar o seguinte artifício, né? A seguinte observação. De fato, o que a gente quer é chegar numa expressão que envolva só o x menos 5 menor do que alguma coisa. Só a parte aqui do x menos 5, né? E aí a gente abre brecha para uma observação, né? O fato de x estar tendendo a 5, né? Diferença de x fica cada vez mais próximo de 5, né? É garantido para a gente que essa diferença é menor do que 1, né? Ela não chega a ser tão grande, essa diferença. O intervalo entre x e 5 não é tão grande, é pelo menos menor do que 1, certo? Fazendo isso, né, aproximadamente, a aproximação entre x e 5 tem que ser tão próxima quanto possível, então vai ter que ser menor do que o número 1. Fazendo isso, a gente vai chegar no seguinte intervalo, né? Essa expressão aqui, ela é equivalente a dizer que o x menos 5, né, sem o módulo, né, ele é menor do que 1, né, e é maior do que menos 1, certo? Essas expressões aqui são equivalentes, viu? Lembra lá da disciplina de lógica, né? Dizer que o módulo de alguma coisa é menor do que um número, quer dizer que esse módulo está colocado no intervalo de mais ou menos desse número, né?
está entre menos 1 e 1. E a partir daqui eu vou somar em ambos os lados dessa desigualdade, né, um número que faça aparecer o mais 5 aqui. Ou seja, eu quero chegar na expressão x mais 5. Então, se eu já tenho menos 5, para aparecer mais 5, basta somar 10. Só que se eu somar aqui, eu vou ter que somar em todos os outros membros. Tenho que somar 10 aqui e 10 aqui para não ferir a desigualdade, né? Quando fizer essa soma, isso aí vai ser equivalente ao que? Essa desigualdade também é equivalente a que? É equivalente a 10 menos 1, 9. É menor que menos 5 mais 10 fica mais 5, x mais 5, que é menor que menos 1 mais 10 dá 11. Então veja que foi uma junção de equivalência, né? Dizer que esse intervalo é menor do que 1 equivale a dizer que o intervalo está entre menos 1 e mais 1, né? E por expertise, né, eu quero que apareça o mais 10, porque na expressão tem o mais e o menos. Então, a partir do menos, para chegar no outro, basta somar o 10. É sempre possível saber que número vai somar aqui. No exemplo de vocês vão ter o 3. Então, para chegar no mais 3, né, vai ter menos 3 aqui. Para chegar no mais 3, basta somar 6, né, no exemplo que vocês vão fazer. E aí vocês vão encontrar um outro intervalo, certo? Nesse intervalo aqui, a parte da direita, né, x menor do que 11 é que é o suficiente, né, sem módulo. X mais 5, deixa eu apagar aqui, x mais 5 é um número menor do que 11, sem um módulo. Por que sem um módulo? Porque agora eu vou fazer exatamente a parte inversa, né? Vou começar do final para o início, para poder demonstrar o meu delta, né? Eu vou começar assim, ó. Eu vou utilizar aquela desigualdade. Eu tenho que x mais 5, a conclusão dessa observação é que esse número é menor do que 11. Ok? Eu posso, então, esse número sendo menor do que... Aliás, melhor do que isso. Posso logo retornar daqui mesmo, né, desse produto, né? Veja que esse intervalo é sempre positivo porque está entre 9 e 11, né? Então, a partir desse número aqui, dessa desigualdade aqui, desse passo aqui, eu vou continuar da seguinte forma. Eu vou quebrar em dois módulos. É o produto de x mais 5 vezes x menos 5 menor que 0,033. Só que esse pedaço aqui, esse trecho aqui, é um número positivo, né? Porque está entre 9 e 11. Então, com certeza, né? Maior que 9, menor que 11 é positivo. Então, essa desigualdade aqui também eu posso substituir simplesmente por 11. Né? Essa desigualdade é menor que 11 vezes x menos 5. Né? Seria uma intercalação de desigualdade. Né? Isso é menor que esse, é menor do que esse, né? Que por sua vez é menor do que esse. Né? Se botar um menor que entre esse produto e esse por sua vez é menor do que esse aqui. Ok? Também seria possível chegar na mesma dedução a partir de multiplicações. Né? Você pega o x menos 5, o módulo, e multiplica por x mais 5 em módulo, né, que é menor do que 11. Então você troca esse pedaço aqui por 11. Só isso. O 11 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Deixa eu colocar aqui. Então x menos 5 é menor do que 0,033 sobre 11. Né? Esse número aqui dividido por 11, 33 dividido por 11 dá 3. Né? Então, a conclusão é que o nosso delta, o delta procurado, ele vai ser igual a x menos 5 é menor que 0,03. Ok?
O intervalo delta é um pouco maior, né, do que o intervalo do epsilon, do erro, né? O intervalo em x tem abertura maior, né? Tem um tamanho maior. Esse seria o valor delta. Depois a gente vai ver em uma das questões que, de forma geral, né, quando tem potência, né, a relação entre o delta e o epsilon é que o delta corresponde ao epsilon, né, dividido por 1 mais 2 vezes o valor. Deixa eu me ver qual foi o valor que a gente utilizou. 2 vezes o valor em módulo do A. Não foi isso? O 11 corresponde a 2 vezes o valor do A no L5, tende a 5 a função. Então 2 vezes 5, 10, mais 1 dá 11, né? Então essa relação aqui é que serve para cravar, né, para memorizar por quem a gente vai dividir no final, certo? De forma geral, né? Mas esse raciocínio também não é tão complicado, né? Essas passadas que foram feitas aqui com essas desigualdades, né? O módulo está no intervalo, a gente soma um número conveniente, né, para trazer esse menos para o mais, né? E a gente descobre outro intervalo e é só substituir, ok? Então espero que com esse exemplo aqui, você seja capaz de fazer a questão 5. A questão 5, que trocou as funções lineares, né, para a função quadrática x elevado a 2. Dessa vez tende a 9, né, quando x tende a 3, quer saber o epsilon para o erro, né, para um delta igual a 0,005, tá bom? Então boa sorte a todos e até